Urgente, a Ucrânia agora está novamente com armas nucleares? A Europa realmente fez isso por Kiev. O arsenal nuclear que está deixando Putin em pânico. Nos gabinetes de Moscou, há pânico. O apocalipse pontual começou. Já não faz mais sentido esconder. A França está equipando caçadores celestiais. O Reino Unido provocou um trovão controlado no exército russo de repente, até os ouvidos ficaram surdos. Os amigos de Putin não aguentaram isso. A oposição está derrubando Fico, Orbán foi eliminado antecipadamente das eleições. O ditador está perdendo o controle, a guerra civil começou, os migrantes abalaram as estruturas, foi a gota d'água, a Federação Russa se viu em uma zona de morte, ele vai dar um passo em falso e pronto. Entendimento. Putin está desesperado, buscando armas desesperadamente e abrindo uma nova frente na Ucrânia. Sobre tudo isso no nosso programa Ponto Infernal. Choque. Putin saiu do bunker no pior momento possível. A Ucrânia está recuperando seu poder nuclear? A Europa está ajudando. O Kremlin explode em declarações. Reino Unido e França entraram em zona de turbulência. A Federação Russa já não sabe mais em que pressionar. O medo está derrubando Moscou. E isso já não pode ser evitado. Os russos estão prontos para abrir mão de tudo. A chamada Operação Especial está sendo cancelada? O momento crítico chegou. Não perca os primeiros detalhes na matéria em instantes. Armas nucleares estão indo para a Ucrânia? Foi exatamente isso que declararam no Serviço de Inteligência Externa da Rússia. O Reino Unido e a França estão se preparando para armar Kiev com uma bomba nuclear, informou o SVR da Rússia. Britânicos e franceses querem disfarçar a transferência de armas nucleares para Kiev como se fosse um desenvolvimento próprio da Ucrânia. Está claro que essa informação é uma farsa inventada pela própria Rússia. A informação já foi desmentida tanto pela França quanto pelo Reino Unido. Esta é uma tentativa clara de Vladimir Putin de desviar a atenção de suas ações monstruosas na Ucrânia. Não há uma gota de verdade nisso. Você provavelmente viu hoje de manhã as palavras do primeiro-ministro, nas quais ele elogiava a incrível resistência dos ucranianos. Continuaremos nossos esforços para garantir uma paz justa e duradoura. Aliás, a China também declarou que não possui informações correspondentes sobre isso. Até o ditador se envolveu nessa farsa. Putin, para continuar espalhando isso entre as massas, até saiu do bunker para... pertencente a ele. Propriamente dito, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui em baixo para que possamos saber exatamente o que você está pensando sobre este assunto agora mesmo. Além disso, neste exato momento, aqui está uma importante atualização sobre a nossa situação operacional, que também está sendo amplamente divulgada e circulando em diversos veículos da mídia no dia de hoje. Atualmente, é muito provável que hoje deva haver uma situação crítica, embora eu ainda não tenha conseguido visualizar nada de concreto até o momento, mas o que está em pauta agora é a possibilidade real de uma explosão devastadora em todos os nossos sistemas de gás que estão localizados bem no fundo do Mar Negro. A história já nos mostrou. Se Putin acusa a Ucrânia de algo, é porque ele mesmo planeja fazer isso. Foi assim antes também com as armas químicas. Primeiro, ele garantia ao mundo inteiro que isso era... Putin dizia que a Ucrânia planejava atacar a Rússia com armas químicas e alguns dias depois soldados russos atacaram as forças armadas da Ucrânia com esse tipo de arma. Até hoje a retórica não mudou e a Rússia pode organizar uma provocação nuclear. Todo o círculo de Putin já ameaça Kiev com um ataque nuclear e o mundo com uma guerra nuclear. Por exemplo, Medvedev. E a França vai transferir tecnologia nuclear para a Ucrânia? Que tipo de ameaça isso pode nos trazer? Entendemos perfeitamente que este é um caminho direto para a guerra mundial e, após tais medidas, temos reiteradamente alertado para isso. Tudo isso é de conhecimento geral, mas incidentes desse tipo realmente acontecem em Ihor. Além disso, para demonstrar pânico e exigir uma ação decisiva, o Conselho da Federação apela ao Conselho de Segurança da ONU e à AIEA para que realizem uma investigação sobre a alegada intenção da Grã-Bretanha e da França de entregar o país a Kiev, dispositivos explosivos nucleares. Mas, como dizem os especialistas, isso é um argumento bastante real para... O complexo e fundamental processo de negociação envolve diversas etapas estratégicas, começando pela preparação cuidadosa, passando pela troca de informações e propostas, até chegar a um acordo mutuamente benéfico que satisfaça todas as partes envolvidas de maneira profissional e equilibrada, garantindo, assim, resultados sólidos e duradouros para os negócios em questão no longo prazo. Agora querem prolongar o processo de negociação e não estão alinhados com o que os CPLA estão insistindo atualmente por iniciativa da Ucrânia.
Sem dúvida, trata-se de um encontro em nível de líderes, porque vemos que o subgrupo político, na sua essência, mantém rigorosamente o status quo. Putin, como podemos ver, não gosta nem um pouco da ideia de se encontrar com Zelensky. Além disso, isso não é vantajoso para o ditador. Ele será forçado a cumprir os acordos e isso não faz parte dos seus interesses. Por isso, agora ele faz de tudo para ter vantagem na mesa de negociações e adiar o processo de negociação. Os russos sempre agiram assim. Quando eles não querem algo, inventam um fator externo. Isso aconteceu literalmente há pouco tempo. Os russos criaram um mito, como se tivessem bombardeado a residência em Valdai. Em resumo, a Rússia já usou esses métodos mais de uma vez. Além disso, é uma maneira bastante absurda de agravar ainda mais as já difíceis relações entre o Reino Unido e os EUA. Isso também pode desmoralizar ainda mais a população ucraniana. Os serviços secretos russos apostam muito nisso. Bem, e é difícil acreditar que uma sensação nuclear dessas foi publicada por acaso justamente no aniversário do início da guerra em grande escala contra a Ucrânia. Dessa forma, Putin fecha para seu povo a questão: por que a operação militar especial está demorando tanto? Na Rússia, afirmam que componentes nucleares podem estar sendo trazidos para a Ucrânia, para que Kiev, já em seu próprio território, crie armas nucleares. E é totalmente possível que a Ucrânia pudesse recuperar seu status nuclear, pois conseguiria, com base nesses componentes, criar seu próprio arsenal nuclear. E essa seria uma opção interessante no contexto de garantir a segurança, ou seja, para evitar um novo ataque da Federação Russa, isso sem dúvida seria bom. Mas, em qualquer caso, essa garantia de segurança só seria implementada depois que conseguíssemos sair do fogo cruzado. Ou seja, um cessar-fogo abrangente com a participação dos Estados Unidos como observadores, a formalização de um contingente de manutenção da paz por parte dos países da coalizão, dos interessados e assim por diante, ou seja, para que falar sobre o posicionamento de armas nucleares estrangeiras no território da Ucrânia implica, consequentemente, protegê-las e garantir sua segurança. E há mais, porém. O alto custo para a manutenção e suporte dos mísseis nucleares. Em tempos de guerra, isso é muito caro para a Ucrânia. Controle internacional e o próprio governo ucraniano nega intenções de restaurar o status nuclear. Por isso, as conversas sobre armas nucleares para a Ucrânia são impossíveis e só servem para Putin, que tenta manipular o mundo inteiro. A batalha pela vida continua, ajuda para o herói gravemente ferido. Os médicos já fizeram o impossível, mas pela frente não está apenas a recuperação, e sim uma série de operações complexas. Todos os detalhes sobre como ajudar nosso defensor estão na descrição abaixo do vídeo. Urgente! A França está lançando Vingadores de Ferro do Céu. Em breve, eles já estarão em serviço de combate com as Forças Armadas da Ucrânia para dar uma resposta completa aos russos. De forma inesperada, o exército russo já recebeu calorosas saudações dessas bombas aéreas. Um novo encontro pode terminar de forma desastrosa. O Reino Unido não fica para trás. 1000 mísseis interceptores. A sentença de aço do alto já foi pronunciada. Londres agora fala a linguagem da força. Os primeiros detalhes sobre a ajuda dos parceiros, que está causando pânico no território russo, não perca a seguir. Este é um ataque ao depósito de munições e à posição dos ocupantes com bombas AASM Hammer na região de Belgorod. A bomba guiada francesa foi lançada de um caça MiG-29. As bombas aéreas guiadas Hammers da AASM possuem uma ogiva, 250 kg, uma versão em menor escala dos táxis russos. A França está atualmente preparando entregas recordes de bombas guiadas AASM. Martelo para a Ucrânia. A informação foi divulgada pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. A Ucrânia e a França continuam trabalhando para atingir um nível recorde de fornecimento de bombas aéreas guiadas, ACM, Hammer para o nosso estado. As bombas AASM Hammer equipam caças F-16, Rafale e Mirage 2000D. Na Força Aérea Ucraniana, foram adaptadas para os MiG-29, Ministério da Defesa da Ucrânia. Graças ao bloco de guiagem e aos tipos de guiagem inercial por satélite a laser ou infravermelho, essas bombas atingem o alvo com um desvio de até 10 metros. O acelerador permite destruir objetos inimigos.
a uma distância de até 70 quilômetros, permitindo que aviões os lancem a uma distância segura. Em 2025, a Força Aérea Ucraniana realizou ataques sistemáticos com mísseis AASM Hammer contra instalações militares. Não apenas na parte ocupada da Ucrânia, mas também nas regiões de Kursk e Belgorod. A França está aumentando significativamente a produção dessas bombas aéreas. Durante o ano de 2025, foram produzidas 1.200 bombas. A ASM Hammer contra 830 em 2024. Os primeiros 50 kits aéreos foram entregues à Ucrânia no início de 2024. E mais uma notícia agradável. Para proteger o céu ucraniano contra constantes ataques de drones, o Reino Unido fornecerá 1.000 mísseis interceptadores LMM. Isso foi anunciado pelo Ministério da Defesa do Reino Unido. O Reino Unido planeja fornecer mais 1.000 mísseis leves multifuncionais fabricados em Belfast, que serão de importância crucial para proteger a infraestrutura e as cidades ucranianas. Contra os ataques de drones e mísseis por parte da Rússia, que se tornaram mais frequentes. Ministério da Defesa do Reino Unido. Além disso, a Ucrânia receberá sistemas de defesa aérea no valor de quase 600 milhões de dólares. Nos próximos meses, o Reino Unido também fornecerá a Kiev mais 1.200 mísseis de defesa aérea e 200.000 munições de artilharia como parte do consórcio de defesa aérea. No 4º aniversário do início da invasão em grande escala, o primeiro-ministro britânico Keir Starmer declarou que a Ucrânia pode contar com a ajuda da Grã-Bretanha até a vitória final. Nesta triste data, nossa mensagem ao povo ucraniano é simples. O Reino Unido, estamos com vocês mais fortes do que nunca. É por isso que hoje anunciamos um novo apoio e continuaremos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Além de vários mísseis no novo pacote de ajuda, o Reino Unido fornece 27 milhões de dólares para assistência energética, reparos e novas capacidades. E também 7 milhões e meio em ajuda humanitária para as comunidades da linha de frente. A Europa não tolera mais atrasos e isso já é sentido agora. Orbán está rapidamente perdendo espaço para manobrar. Suas decisões na UE estão sendo bloqueadas e seu peso político está derretendo diante de nossos olhos. As eleições estão chegando e podem ser fatais para o amigo de Putin. Mais um fantoche do Kremlin está passando por um terremoto. Fico em meio a uma tempestade. Críticos. Na Eslováquia fala-se cada vez mais sobre a necessidade de apertar o cerco. As regras estão mudando, chegou a hora da verdade. Vamos ver. Orbán e Fico estão aumentando a pressão sobre a Ucrânia. Isso é um fracasso e não é o sinal que queríamos enviar. A Eslováquia interrompeu o fornecimento emergencial de eletricidade. Vamos perder muito dinheiro e temos o direito de responder a isso. Como resultado da interrupção do fornecimento emergencial de eletricidade para a Ucrânia, pode acontecer que em um hospital onde estarão operando feridos após um ataque russo não haja luz. A oposição eslovaca está preparando uma queixa criminal contra Fico por essa decisão. Trata-se, em particular, de abuso de poder por parte de um funcionário público, traição ao Estado, desumanidade, ato terrorista, violação de deveres na gestão de bens do Estado. Além disso, o primeiro-ministro Robert Fitz ameaçou reconsiderar sua posição sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia caso o país boicote a transferência de petróleo russo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky nos diz que devemos comprar gás e petróleo de qualquer lugar, menos da Rússia. Mesmo que seja mais difícil e mais caro, se limitar o fornecimento de eletricidade à Ucrânia for difícil de implementar, então a pressão para alocar uma nova parcela de ajuda da União Europeia está agora em questão precisamente por causa de Bratislava. Apesar de não termos recursos para reduzir os preços da eletricidade, Bruxelas pretende aprovar mais um crédito militar para a Ucrânia no valor de 90 bilhões de euros, dos quais a Ucrânia não devolverá nenhum centavo. Considero absolutamente correto que a Eslováquia não tenha participado da aprovação desse crédito. O Conselho da União Europeia aprovou 2 documentos para um empréstimo de 90 bilhões para a Ucrânia. No entanto, além de Fico, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán também está bloqueando-os. Coordenamos nossas ações com os eslovacos e, se necessário, daremos também esse terceiro passo. Não agiremos enquanto o oleoduto Druzhba estiver fechado. Garantiremos o fornecimento de combustível para a Hungria e tomaremos as contramedidas necessárias, até a retomada do fornecimento. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, acusou a Hungria de chantagem. Eu
Escrevi ao primeiro-ministro Orbán que a Hungria está violando o princípio da cooperação justa e aberta, e pedi que ela se juntasse imediatamente à implementação da decisão tomada pelo Conselho Europeu. Orbán e Fico entendem muito bem que a Ucrânia não tem relação com os danos ao oleoduto Druzhba. O ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, declarou que a Ucrânia quer resolver o conflito e está pronta para negociar diretamente. Encontro entre o presidente Volodymyr Zelensky e Orbán, mas ainda não recebi uma resposta positiva. Fico Orbán está usando o tema do petróleo e da guerra para obter dividendos políticos relacionados às próximas eleições parlamentares na Hungria, onde as posições de Orbán sofreram mudanças significativas. Sistema pró-governo e corrupto. Não se interessa pelos problemas reais das pessoas e nem sequer ousa olhar-lhes nos olhos. Será que o primeiro-ministro da Hungria está tentando fortalecer sua posição usando uma retórica dura em relação à Ucrânia e à União Europeia? Se tivermos um governo apoiado por Bruxelas, eles vão nos arrastar para a guerra. Se tivermos um governo nacional, ainda teremos chance de evitar isso. O poder na Hungria está há 16 anos nas mãos de Orbán, e ele continua transferindo a responsabilidade para um inimigo externo imaginário. O impasse de Bruxelas é uma pressão. Em troca de alguns tapinhas nas costas e imunidade, eles concordarão com acordos com Bruxelas e cumprirão todas as suas exigências. Eles dirão sim à guerra, ao financiamento da Ucrânia, ao assentamento de imigrantes e à propaganda de gênero. O partido TISA, liderado por Péter Magyar, ultrapassa a força política de Viktor Orbán. E isso pode ser chamado de um momento histórico para o país. Provavelmente, agora esta é a principal história na Europa. Todos os olhos, claro, estão voltados para estas eleições de abril, porque isso pode mudar radicalmente a situação e trazer de volta ao poder as forças pró-europeias na Hungria. Simplesmente, finalmente essa questão será encerrada de que toda vez que se tenta aprovar qualquer sanção, qualquer medida de apoio à Ucrânia na Europa, isso é feito com tanto esforço. Esse centro de resistência pode finalmente desaparecer. A manutenção do poder é uma questão de liberdade pessoal. E Robert Fico está no mesmo barco que seu colega. Mas eles correm o risco de perder o financiamento dos fundos europeus, já que a Eslováquia e a Hungria dependem em grande parte da ajuda da União Europeia. No momento, tanto a Hungria quanto a Eslováquia podem criar dificuldades políticas e financeiras temporárias. Em particular, atrasar decisões sobre a ajuda à Ucrânia ou sua integração europeia. Mas a União Europeia sempre pode aplicar o artigo 7, que permite suspender o direito de voto de um Estado-membro. Na Rússia, há deportações e inspeções em massa. O medo e a pressão aumentam. O Kremlin alimenta a xenofobia e os migrantes viram bodes expiatórios. Eles são perseguidos e enviados logo para a linha de frente. A guerra está se transformando em um instrumento de eliminação. E este é um jogo perigoso. A tensão interétnica está aumentando a cada dia. Quais são os riscos que o regime enfrenta e por que essa política poderia se voltar contra o próprio Kremlin? Primeiros detalhes. Putin anunciou. O ano de 2026 é oficialmente o ano da unidade dos povos da Rússia. Esta celebração busca fortalecer os laços entre as diversas etnias e culturas do país, promovendo a harmonia e o respeito mútuo. O objetivo é incentivar a cooperação nacional e valorizar a identidade compartilhada, reafirmando o compromisso com a paz social e o progresso de toda a nação russa. Entretanto, os confrontos interétnicos continuam na Rússia. Migrantes atiraram uma pedra no deputado da Duma estatal Matveev e agora eles enfrentam mais de 10 anos de prisão em regime fechado. Eu fui testemunha ocular de como exatamente 3 jovens, sendo 2 deles tadiques e um outro uzbeque, espancavam violentamente um homem indefeso utilizando bastões pesados. Nós paramos para intervir. Isso é uma ação ilegal. Quebraram a clavícula do meu motorista e me atingiram na cabeça com uma pedra. Deputados da Duma estatal estão indignados que a Rússia gasta demais com migrantes. É preciso tirar deles o direito à moradia, à educação e à medicina gratuita, e não permitir que enviem grandes quantias de dinheiro para a terra natal. Usá-los exclusivamente como escravos e, com o pouco dinheiro que ganharem, mandá-los de volta. Perdemos 81 bilhões de hryvnias por causa dos emigrantes. E se considerarmos a evasão fiscal oculta, nossas regiões deixaram de receber cerca de 429 bilhões de hryvnias.
E nós incluímos no CAT uma proibição prioritária ao sistema de patentes. O princípio dos 3P. Chegou, trabalhou, se despediu. O deputado Deliagin foi além. Após o escândalo na região de Penza, onde o prefeito ousou conceder moradia a cidadãos não eslavos da Rússia, Deliagin declarou que era necessário proibir a concessão de apartamentos a muçulmanos devido aos seus valores viciosos. Vou encaminhar meu pedido, inclusive solicitando que seja verificada a concessão em geral de moradia para compatriotas trabalhadores que, incansavelmente e de forma culta, nos enriquecem com seus valores tradicionais. Porque a poligamia, assim como o abuso de crianças de certo ponto de vista, também são valores tradicionais. Mas os próprios muçulmanos também não ficam para trás. O comandante dos Kadyrovitas, Alaudinov, explica por que os russos não podem se casar com garotas chechenas. 500 mil pessoas fazem essa pergunta todos os dias. Sempre a mesma pergunta. Por que uma chechena não pode se casar com um russo? Espere um pouco. Antes de tudo, quem sabe que você é russo ou quem é você? Afinal, quem é você? Em vez de ficar o tempo todo gritando sobre como os chechenos são ruins, os russos deveriam receber um empurrão para que voltem às suas próprias tradições. Os guerreiros do TikTok de Akhmat Kadyrov começaram a reclamar de novo, dizendo que mais um blogueiro da comunidade russa ameaçou sua honra inexistente e está jogando lama neles nas redes sociais. Nós, russos, tártaros, chechenos, ossétios, azerbaijanos, georgianos, armênios, avares, cazaques, bielorrussos, calmucos e muitos outros. Nós lutamos e morremos, recebemos ferimentos graves na SVO pelos interesses do nosso país multinacional, natal e amado, a Rússia. Pedimos à promotoria, ao Comitê de Investigação, ao Serviço Federal de Segurança e ao Ministério do Interior da Rússia que responsabilizem Max Divnich, que em seu canal do Telegram incita a divisão interreligiosa e interétnica. A discriminação continua nas questões do dia a dia. Além da grosseria no transporte e em estabelecimentos públicos, os chamados não russos também não conseguem alugar moradia. Meu nome é Nursultan, sou cidadão da Rússia e meu amigo é cidadão do Quirguistão. Isso não vai causar problemas? Hoje só precisamos ir até vocês, certo? Por favor, verifique os detalhes. Cuidadosamente agora. Nós também podemos ir até aí para ver. Eu não sei se eles vão concordar, aqueles que vierem até nós. Mesmo assim... Para mim, as perspectivas de discutir isso de alguma forma... Por isso, não vou sair da escola. Eu ligo para os corretores e sempre entendo que preciso ter uma estratégia obrigatória. Desculpe, eu tenho uma estratégia de como conseguir que o imóvel fique comigo. O primeiro ponto do plano é falar o máximo de palavras possível ao telefone antes do nome, para que o corretor... Perceba que eu falo sem sotaque, ele precisa preencher isso, porque se eu disser meu nome logo de cara, com sotaque, né, ele vai completar o resto de qualquer jeito. Se eu disser, olá, meu nome é Drak, ele já vai entender o suficiente, quero um apartamento. Mas claro, todos os conflitos são esquecidos quando se trata de guerra. No fronte, eles pegam todo mundo e, de preferência, claro, os recém-chegados. Esse também é o nosso costume, nós o inventamos, pegamos com a ajuda de uma batida policial, colocamos na conta e pronto. Alguém vai embora, como já disse, cerca de 10 mil foram embora, mas muitos também fogem. Acontece que, por mais que Putin fale sobre unidade nacional, na Rússia isso só está se agravando. O ódio interétnico, que por mais estranho que pareça, é constantemente alimentado pelo próprio círculo de Putin. Urgente. Odessa está na zona de risco no sul da Ucrânia, no mapa das novas conquistas de Moscou. O apetite de Putin voltou a crescer. O Kremlin já fantasia com um blitzkrieg e os russos esfregam as mãos. Dizem que tudo já está decidido. A bomba explodiu. As forças armadas da Ucrânia estão em alerta e prontas para receber os convidados. Que tipo de resposta espera os ocupantes caso tentem avançar sobre Odessa? Contamos para você agora mesmo. A pérola do sul da Ucrânia está se preparando para uma defesa em círculo. Estamos nos preparando seriamente para a defesa circular da cidade e de toda a região de Odessa. Não se trata de uma preparação formal, mas sim de uma defesa cuidadosamente estruturada tanto por terra quanto pelo mar. Está sendo construída uma defesa em vários níveis, projetada para diferentes cenários.
Desde ameaças de sabotagem até tentativas de ofensiva em grande escala, a proteção está sendo formada ao longo de todo o perímetro. Estão sendo criados fossos antitanque, barreiras de engenharia e obstáculos discretos. E também as chamadas zonas de morte, áreas onde, em caso de invasão, o inimigo ficará sob intenso controle de fogo. É um sistema muito poderoso e grande. Ninguém vai simplesmente entrar aqui. Isso será simplesmente impossível. Hoje, qualquer operação ofensiva dos russos, seja por terra, ar ou mar, simplesmente é impossível. Os russos não têm nem recursos, nem a devida prontidão, forças, meios para realizar tais operações ofensivas. Paralelamente, o componente de resistência nacional também está se fortalecendo. Nas comunidades da região de Odessa, milhares de voluntários entre os moradores locais estão sendo preparados, passando por treinamento dentro do âmbito da resistência nacional. Isso não é uma substituição do exército, nem uma tentativa de cobrir lacunas na mobilização. É uma camada adicional de defesa, uma reserva que será acionada se necessário. Hoje, no âmbito os membros da Resistência Nacional devem se preparar e estar prontos para os diversos momentos que podem surgir em função dos riscos da contínua intervenção em larga escala da Federação Russa na Ucrânia. Nesse contexto surge uma questão completamente lógica. Por que Odessa está reforçando suas fortificações neste momento? O aperfeiçoamento da defesa circular de Odessa, isso não significa e não é um sinal de que o inimigo atacará Odessa amanhã. A compreensão do sistema de níveis defensivos é importante, em primeiro lugar, em uma região estratégica como a região de Odessa. É muito importante para o país como um todo, não apenas para o sul da Ucrânia. Consequentemente, isso é um reforço da resiliência da região em condições de guerra que continua. Para os russos, Odessa não é apenas mais um ponto no mapa. É o maior porto do país, um nó logístico-chave e o portão estratégico da Ucrânia para o Mar Negro. Pelos terminais de Odessa passam as rotas de grãos, exportações e fornecimentos internacionais. Tudo aquilo que conecta a economia ucraniana com o mundo exterior. São medidas preventivas essenciais e importantes que, simultaneamente a esses acontecimentos, os russos iniciaram uma série de movimentações estratégicas coordenadas, demonstrando uma prontidão militar elevada enquanto monitoravam de perto cada detalhe da situação na região para assegurar que seus interesses geopolíticos fossem mantidos sob total controle e vigilância constante. Planejam capturar Odessa. Nos planos de Putin está a captura de toda a região de Donetsk durante o mês de março e a abertura de caminho para si mesmo. Para Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv e, finalmente, Odessa. Nas transmissões, os especialistas animados do Kremlin dividem o sul da Ucrânia e declaram Odessa como originalmente russa. Apesar da suposta disposição para negociações de paz, a posição real de Moscou não muda. O que a Ucrânia tem a ver com isso? Não tem nenhuma relação. Nem a Crimeia, nem nada disso. Tudo pertence ao Mar Negro. Odessa é uma cidade russa. Se você olhar para a população de Odessa, ainda no final do século XIX, a esmagadora maioria era de russos. Depois, cerca de 1/3 da população eram judeus, muitos gregos também. E sabe quem não havia lá? A Ucrânia nem sequer chegava perto. Nenhuma Ucrânia tinha relação com essa Odessa. Odessa é uma cidade russa. No meu passaporte está escrito República Socialista Soviética da Ucrânia. E eu nunca nem tive dessas. Nenhuma dúvida, angústia ou hesitação sobre o fato de Odessa. É assim por si só. É uma cidade russa, a terceira cidade do Império, a pérola da coroa do Império Russo. Nós, claro, não vamos conseguir manter Odessa, desculpe. Depois nós a reconstruiremos novamente. Assim será muito mais fácil. O fato de Odessa. A ideia de que Odessa é uma cidade russa é um enorme mito, inventado pelos putinistas para manipular a consciência e justificar suas ambições sangrentas. Afinal, não é segredo que a Rússia sempre sonhou com a Ucrânia. Vamos começar pelo fato de que Catarina nem sequer era russa. Ela era alemã, digamos assim. Depois, Derribas era espanhol, Richelieu era francês e havia raízes italianas ali. Depois veio de Volan. Ou seja, os russos não construíram Odessa. Odessa do século XIX. Mesmo tendo sido incorporada ao discurso imperial, ainda assim era uma cidade que era repleta de diversidade.
O assentamento de diversas nacionalidades, inclusive nos arredores de Odessa e na própria Odessa, levou, naturalmente, à existência de grandes assentamentos cossacos, que começaram a ser estabelecidos a partir do final do século XVIII. Portanto, falar de Odessa como uma cidade russa ainda me parece uma imposição. Para que, em qualquer cenário de guerra, Odessa permaneça para sempre com a Ucrânia, as Forças Armadas da Ucrânia e os habitantes de Odessa estão se preparando intensamente para a defesa da região e da cidade. É tudo o que tenho. Eu estava com você, Darina Gutskalo. Mais notícias terríveis na nossa próxima edição. E por enquanto, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima!